Olá pessoal, começando então mais uma videoaula da série sobre determinantes e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a regra de Cramer. Tá? Essa regra ela é muito importante porque ela ajuda a resolver sistemas lineares de um outro modo. A gente viu lá nas nossas primeiras aulas como resolver o sistema linear usando o escalonamento, usando as operações elementares com as linhas da matriz aumentada, né? E aqui eu vou explicar uma nova maneira de resolver os sistemas lineares. Primeira coisa, para a regra de Cramer, ela só é aplicada nos sistemas lineares, tá? E que nesses sistemas lineares que tem n equações e n incógnitas, ou seja, o número de equações precisa ser igual ao número de incógnitas. Eu já vou explicar por que disso, tá? Então, no meu exemplo aqui, eu tenho 3 equações e tenho 3 incógnitas, né? Então, o meu sistema tem 3 equações e 3 incógnitas. O número de equações é igual ao número de incógnitas. Então, eu posso aplicar a minha regra de Cramer. Esse sistema, para a gente resolver ele pela regra de Cramer, a gente vai ter que escrever ele como algo do tipo AX igual a B. Tá? Então, já vou explicar isso daqui em mais detalhes. Presta atenção. Está aqui o meu sistema linear. Eu vou criar uma matriz que eu vou chamar de A, uma matriz coluna ou vetor coluna que eu vou chamar de X, e uma outra matriz coluna que eu vou chamar de B. Esse sistema vai ficar assim, olha só. Para a gente lembrar quem são os numerozinhos, as constantes que estão multiplicando aqui. X1 é a mesma coisa que 1x1. X2 é a mesma coisa que 1x2. Né? Então, eu vou pegar esses numerozinhos. 1, 1 e 2 vou colocar aqui na minha matriz. 1, 1 e 2. 2, 4 menos 3. 3, 6 menos 5. Aqui vão entrar as minhas variáveis, as minhas incógnitas, ou seja, x1, x2 e x3 vão entrar aqui na minha matriz coluna. Tá certo? E os resultados, aqui é igual a 9, aqui é igual a 1 e aqui é igual a 0. 9, 1, 0. Vou colocar aqui no meu resultado, depois do sinal de igual. 9, 1, 0. Então, essa primeira matriz aqui, eu vou chamar de matriz A. Essa aqui eu vou chamar de X e essa daqui eu vou chamar de B. Você pode perceber que eu tenho AX igual a B. Então, eu consegui escrever o meu sistema linear na forma de um produto de matrizes assim, ó. A vezes X dá igual a B. Ok? Mas por que esse resultado equivale a esse sistema? Se você efetuar as operações aqui, o A multiplicado pelo X, e depois aplicar a igualdade de matrizes para botar o igual a B, você vai observar que isso daqui se transforma nesse sistema. Observa bem. Se eu fizer essa matriz aqui, ela é 3 por 3. E essa daqui é 3 por 1. Ou seja, o produto está definido e o resultado vai ser uma matriz 3 por 1. Certo? Então vamos lá, vamos fazer a multiplicação para a gente ver o que vai acontecer. Multiplicação, matriz 3 por 1. Então ela vai ter 3 linhas e apenas uma coluna. Então, ó, 1 vezes x1 dá x1. 1 vezes x2 dá x2. 2 vezes x3 dá x3. 2x3. Ok? Então esse é o resultado. Primeira linha vezes primeira coluna é o A11 da minha matriz. É o primeiro resultado. Depois, segunda linha, primeira coluna. Então, foi primeira linha, primeira coluna, agora segunda linha, primeira coluna. 2 vezes x1 dá 2x1. 4 vezes x2 mais 4x2. Menos 3 vezes x3, menos 3x3. E 3 vezes x1 dá 3x1. 6 vezes x2 dá 6x2. Menos 5x3. E isso tudo, A vezes x está aqui, é igual a B. Bom, pela igualdade de matriz, a gente sabe que duas matrizes são iguais, apenas se elas têm a mesma ordem e se suas entradas correspondentes são iguais. Essa matriz aqui é 3 por 1 e essa é 3 por 1, elas têm a mesma ordem. Então, para que elas sejam iguais, como pede aqui, as suas entradas correspondentes devem ser iguais. Ou seja, x1 mais x2 mais 2x3 tem que ser igual a 9. Está lá na primeira equação. Ok?
A outra, 2x1, a segunda entrada tem que ser igual à segunda daqui. Então, 2x1 mais 4x2 menos 3x3 igual a 1. Tá? Aqui é a minha segunda equação. E aqui a terceira equação, 3x1 mais 6x2 menos 5x3 igual a 0. Ou seja, voltei para o meu sistema original. Então, esse sistema ele pode ser escrito dessa maneira aqui, como o quê? A vezes x igual a b. Tá certo? Então, tendo entendido isso, para resolver pela regra de Cramer, peguei um sistema. Vou verificar se esse sistema tem o mesmo número de equações e de incógnitas. Tem 3 equações, tem 3 incógnitas, x1, x2 e x3. Visto isso, vou fazer o quê? Vou escrever ele dessa maneira aqui, em que aqui é a matriz A, essa é a matriz X e essa é a matriz B. Legal? Bom, para resolver o sistema, primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o determinante da matriz A. Se o determinante for diferente de zero, então essa matriz, esse sistema tem uma única solução. Então prestem atenção. Essa continha que eu fiz aqui foi só para mostrar que eu posso escrever esse sistema dessa forma aqui, na forma x igual a b, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Para a gente ver se a nossa matriz, se o nosso sistema tem apenas uma única solução, eu vou calcular o determinante dessa matriz A e verificar se o determinante é diferente de zero. Se for diferente de zero, tem só uma solução. Então, vamos lá. Quem que vai ser o determinante da matriz A? Vou pegar a matriz A que está aqui. 1, 2, 3, 1, 4, 6, 2, menos 3, menos 5. Para calcular o determinante, vamos lá. Vou aplicar a nossa regrinha, que é fácil de aplicar, né? Porque eu expliquei na primeira videoaula do determinante. E agora é só fazer diagonal principal aqui, o produto dela e das suas paralelas, menos da diagonal secundária. 4 vezes menos 5 vezes 1 dá menos 20. Menos 3 vezes 3 dá menos 9, menos 1 dá menos 9. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Mais 24. Menos agora da diagonal secundária. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4 dá 24. Menos 3 vezes 1 vezes 6 dá 18. Menos 5 vezes 2 vezes 1, 10. Ok? Então, isso daqui ficou menos 29 mais 24, menos 24, menos 29, 28. Ok? Aliás, menos 28 com menos mais, né? Então, fazendo rapidinho aqui, a gente percebeu que mais 24 corta com menos 24, menos 29 mais 28 dá menos 1. Então, você pode calcular esse determinante com calma e verificar que o resultado vai ser menos 1 também. Ou seja, menos 1 é diferente de zero. Portanto, o determinante da matriz A é diferente de zero. E esse sistema aqui vai ter apenas uma solução. Como é que eu vou calcular as soluções desse sistema? As soluções são dadas dessa maneira aqui. Vou explicar. Então, preste atenção. Essa é a matriz A. Eu vou apagar aqui só para não ficar muito confuso. E essa é a matriz B. Bom, tendo a matriz A e a matriz B, eu preciso da matriz A1, A2 e A3. Porque o x1 ele é dado por determinante de A1 dividido pelo determinante de A. O x2 vai ser o determinante de A2 dividido pelo determinante de A. E o x3 é o determinante de A3 dividido pelo determinante de A. E assim por diante, se a gente tiver mais incógnitas aqui. Aqui no caso, a gente só tem no nosso sistema x1, x2 e x3. Se tivesse x1, x2, x3 e x4, eu ia ter que colocar x4 é igual a 10 de A4 dividido por 10 de A. Tá? Bom, mas eu vi essa forma, mas eu não sei quem é A1, A2 e A3. Quem que vão ser as matrizes A1, A2 e A3? Você tem a matriz A, você tem a matriz B. A matriz A1 vai ser o seguinte. Eu vou pegar a primeira, como é A1, 1 é a primeira. Vou pegar a primeira coluna da matriz A e vou tirar
No lugar dela, eu vou colocar a matriz B. Então, vai ficar 9, 1, 0. Tá? Então, troquei a primeira coluna da matriz A pela matriz B. Está aqui. E nas outras colunas, eu vou repetir exatamente o que está na matriz A. Essa daqui é a matriz A1. E é dela que eu vou ter que calcular o determinante para usar essa expressão da regra de Cramer. Vamos lá. Quem que é a A2? Eu vou precisar utilizar para achar o x2. Vai ser a mesma coisa. Vou pegar a matriz A, só que agora, como é o A2 que eu estou obtendo, é a segunda coluna que eu vou ter que substituir pela matriz B. Então, a primeira coluna eu vou repetir, 1, 2, 3. A segunda coluna vai virar a matriz B, 9, 1, 0. E a terceira, 2, menos 3, 5, vou repetir também. 2, menos 3, menos 5. E a matriz A3, a mesma coisa. Eu vou pegar a minha matriz A, que veio daqui do meu sistema, e na terceira coluna dela eu vou substituir pela matriz B. Então, vou repetir aqui, ó. Primeira coluna e a segunda eu vou repetir, que eu estou obtendo uma A3. 1, 2, 3. 1, 4, 6. E aqui na terceira vai virar 9, 1, 0. Então, observa. Eu tenho aqui a matriz A1, A2 e A3. A 1 foi obtida tirando a primeira coluna da matriz A e substituindo pela matriz B. A 2 eu tirei a segunda coluna da matriz A e substituí pela matriz B. E a 3 eu tirei a terceira coluna da matriz A e substituí pela matriz B. Eu vou ter que calcular o determinante de todas. A primeira, a matriz A, eu já calculei o determinante no início para ver se era diferente de zero. E o determinante da matriz A, a gente já viu que é menos 1. Ok? Bom, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou pedir que vocês calculem no papel, mas o determinante da matriz A1 deu menos 1. O determinante da matriz A2 vai dar menos 2. E o determinante da matriz A3 vai dar menos 3. Tá certo? Vou pedir que vocês façam as contas para conferir esses resultados aí comigo. Tá certo? Então, peguei a regra de Cramer, aplicando a regra de Cramer. Peguei o meu sistema, vi quem era a matriz A e quem é a matriz B. Legal? Vi se o determinante da matriz A é diferente de zero. Se for, ele tem uma única solução e essa solução vai ser dada dessa forma. Então, para conseguir achar o determinante de A1, A2 e A3, primeiro eu escrevi quem são as matrizes A1, A2 e A3. Tá aqui A1, A2 e A3. E calculei o determinante de todas elas, da matriz A, da A1, da A2 e da A3. E agora, para obter essa solução x1, x2, x3, é só usar essas formulinhas. Vamos lá. Quem que é o determinante da matriz A1? Menos 1. Quem que é o determinante da matriz A? Menos 1 também. Então, o determinante de A1 dividido por determinante de A é menos 1 por menos 1, que dá 1 positivo. Então, o valor do x1 na solução é 1. Ou seja, o x1 aqui vale 1. Para o x2 agora, quem que é o determinante de A2? Menos 2. Quem que é o determinante de A? Menos 1. E menos 2 dividido por menos 1 dá 2. E por último, A3. O determinante de A3 vale menos 3. E o determinante de A vale menos 1. Menos 3 por menos 1 dá 3 positivo. Resumindo, encontrei que a minha solução desse sistema é x1 vale 1, x2 vale 2 e x3 vale 3. Certo? Então, aqui a minha solução, ela pode ser representada como 1, 2, 3. x1 vale 1, x2 vale 2, x3 vale 3. A única dificuldade que você pode ter na regra de Cramer é calcular os determinantes, porque nesse caso aqui, a gente tem 3 incógnitas e 3 equações. Então, o determinante vai ser de uma matriz 3 por 3. Mas se fosse 4 equações e 4 incógnitas, o determinante ia ser 4 por 4. Né? E aí, dependendo do tamanho do seu sistema, 5 por 5, 6 por 6, aí o determinante torna-se mais difícil um pouco de calcular. Mas não é impossível, a gente viu vários métodos para calcular esses determinantes maiores. Uma coisa que eu falei no início o sistema tem que ter o mesmo número de equações incógnitas. Por que isso? Você precisa lembrar que o determinante ele só é definido para matrizes quadradas, tá certo? Então,
como é que eu vou utilizar a regra de Cramer, que envolve determinante, se a minha matriz A não é quadrada? Lembrando que essa matriz ela vem do meu sistema. Então, se esse sistema aqui tivesse 4 incógnitas e 3 equações, o que ia acontecer? A minha matriz ia ter 3 linhas e 4 colunas. E aí já não seria uma matriz quadrada, eu não poderia calcular o determinante da matriz A. Certo? Então, é por isso que a regra de Cramer só é aplicada para matrizes quadradas ou melhor, para sistemas em que tem o mesmo número de equações e de incógnitas. Beleza? Então, é um método muito tranquilo de utilizar, e aí isso é uma das coisas que eu posso vir a cobrar numa prova e resolver o sistema utilizando a regra de Cramer. Tá bom? Bons estudos aí, e até as próximas aulas. Na semana 4 a gente vai falar sobre inversão de matrizes. Tá bom? Bons estudos a todos.